Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar da Consciência. Como forma de gratidão, deixe seu like e se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer, para alcançar mais pessoas, com o nosso conteúdo. Gratidão por você estar aqui. O Grande Segredo. Neville Goddard. 29 de setembro de 1969. Judas é chamado de traidor, mas o que foi que ele traiu? Judas traiu o grande segredo do Messias e onde Jesus poderia ser encontrado. Seu é o papel mais importante no grande mistério de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Da posteridade deste homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como havia prometido. Então, no capítulo 43 de Isaías, o Senhor revela o Salvador dizendo: Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Se Deus trouxe um Salvador para a humanidade, ele teve que trazer a si mesmo como Jesus, que significa simplesmente Eu sou. Isso ele revelou nas grandes declarações: Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão. Nessas declarações Jesus está declarando que a menos que você creia que seu Eu sou é Senhor, você morre em seus pecados, pois seu Eu sou é Jesus, seu Salvador, o homem que governará como Deus, como ele prometeu. Quando você ouve a palavra Jesus, você pode pensar em alguém fora de você, mas eu lhe digo, seu Eu sou é Jesus profundamente adormecido. Ele está enterrado em você e um dia despertará em você. Dormindo, você é um filho de Deus, mas quando ele acorda, você é Deus Pai. Enviando seus filhos ao mundo para vencer a morte, os filhos retornam como o Pai de toda a vida. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele e o veremos como ele é. Como filho de Deus, não parece o que você será, mas quando Deus aparecer, você o conhecerá, porque você será exatamente como ele. Esse é o grande segredo messiânico. E quando esse segredo for desvendado em você, você verá a importância de separar as palavras Jesus e Cristo, como declarado no livro do Apocalipse. Vem Senhor Jesus e seu Cristo, pois Cristo é o Messias, o grande Filho de Deus, Davi, que o revela como seu Pai, Jesus. O homem esqueceu completamente o mistério e fala de Jesus como um homenzinho que nasceu de uma mulher há 2000 anos, quando Jesus é o próprio Deus. Sua consciência de ser é Jesus, que é Deus Pai. O grande segredo da fé cristã é a revelação da paternidade de Deus e da fraternidade do homem. A paternidade de Deus é Jesus em você. Você não percebe que Jesus e seu Cristo estão em você. Não veio Davi, o Cristo, em espírito e chamou Jesus de Senhor. Se Davi não estivesse em você, você nunca saberia que você é Deus Pai. Um dia David saiu de mim. Ele estava diante de mim e eu sabia exatamente quem ele era em nosso relacionamento um com o outro, mesmo antes de ele me chamar de pai. Agora eu sei que todos um dia terão a mesma experiência, pois há um só Deus, um só Pai. Todos nós somos membros daquele corpo único que participa deste maravilhoso fim prometido, pois tudo se resolve naquele que é Deus Pai. Então Judas revela o segredo messiânico dizendo que você encontrará o Senhor Jesus no céu, e que o céu está dentro de você. Se alguém deveria dizer, venha olhe, aqui está ele, ou lá está ele, não acredite nele, pois o reino dos céus está dentro de você. Quando você encontra Jesus, sua jornada termina. Então seu coração se compadecerá com todos, pois você saberá que eles são seus irmãos. Vocês não vão se tornar filhos de Deus, vocês já são deuses, filhos do Altíssimo, tornando-se o próprio Deus. Deus é capaz de se dar a você como se não houvesse outro, apenas Deus e você. Acredite nisso, e a história mais incrível já contada, que é o padrão da salvação, se desdobrará em você para revelar você como Deus Pai. Essa é a história da Bíblia. O Antigo Testamento é um prenúncio, enquanto o Novo é seu cumprimento, escrito como um rascunho. Paulo escreveu suas 13 cartas pelo menos 20 anos cronologicamente falando antes do primeiro evangelho, que é Marcos, mas nenhum livro descreve completamente. Eu tentei o meu melhor para deixar claro como isso se desenrolou dentro de mim e como cheguei à plena realização de mim mesmo como Deus Pai. Eu lhe digo, não há outro Deus, nenhum outro ser. Deus realmente enviou seus filhos a este mundo. Ele escolheu você em si mesmo antes da fundação do mundo.
Você está aqui para realizar um determinado trabalho, e quando o fizer, dirá: Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Agora devolve para mim a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como filho, você irradia a glória de Deus, mas quando você volta, você é essa glória, você é esse Deus. Deus Pai transforma seus filhos em si mesmo, dando-nos seu próprio Filho, que revela a nossa verdadeira identidade. Este é o mistério da vida através da morte. Há um padrão nesses 39 livros do Antigo Testamento que se cumpre no Novo. Paulo exorta todos a seguir o padrão da palavra verdadeira que você ouviu de mim. Aqui, ele está lhe dizendo que suas palavras são verdadeiras, mas ele não as soletra. Ele faz a declaração: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, mas ele não conta a experiência. Paulo foi o primeiro a usar a palavra Cristo, que é a palavra Messias, e significa Deus tocou, entrou em contato. Descendo sobre um filho em forma corpórea como uma pomba, Deus entrou em contato com esse filho através do sentido do tato. Esse contato é o dom do Espírito Santo, e nesse ato, Deus sela seu domingo. No Antigo Testamento, Deus decretou que Davi fosse seu filho. E no Novo Testamento, Davi vem no Espírito e te revela como seu pai. Este é o grande segredo que Judas traiu. Tendo passado pelas experiências, Judas traiu o segredo messiânico e conta onde Jesus pode ser encontrado e quem ele é. Jesus está em você como seu sopro de vida. Um dia ele despertará, e enquanto ele se eleva em você, você se eleva. Nesse momento você é salvo deste mundo de morte e transformado no Deus de toda a vida. Essa é a história do cristianismo. Não espere que Cristo venha do lado de fora. Centenas de milhões estão esperando que ele venha e mude o mundo, mas isso não vai mudar. É um mundo de escuridão educada, uma escola, e você não transforma uma escola em um lar, e o céu é seu lar. Um dia você se formará nesta escola e receberá o dom do próprio Deus. Quando este dom é dado, você acorda e descobre que está no túmulo onde se deitou pela primeira vez para dormir. Então o padrão das palavras verdadeiras que você ouviu de mim se desdobrará em você. Paulo tentou vincular suas experiências ao Antigo Testamento, citando os 39 livros um após o outro, mas ele não expôs sobre eles. Mas como disse Blake, aquilo que pode ser explicitado ao idiota não merece meu cuidado. Talvez Paul se sentisse da mesma forma. Por que soletrar, quando o desejo de entender o forçará a pesquisar as Escrituras e perguntar a si mesmo por quê, o que, onde e quando? Se você se fizer essas perguntas, encontrará as respostas dentro de você. Eu lhe digo, Deus literalmente se tornou você para que você possa se tornar Deus. E ao se tornar Deus Pai, você não perde sua individualidade. Você não é apenas um membro deste corpo maravilhoso compartilhando o propósito final de todas as coisas, mas você é o corpo, pois você é seu espírito animador. Você é um membro, mas o todo, pois em Deus não há divisão. E ninguém ficará perdido. Embora os evangelistas nos digam como estamos pecando e seremos perdidos, não é a vontade de Deus que alguém se perca, porque Deus estaria perdido. Você não pode dizer, eu sou, a menos que Deus esteja em você. Você pode ser um idiota, mas ainda sabe que é. Você pode não saber quem é, onde está ou o que é, mas você não pode deixar de saber que você é. Essa consciência é Deus, e não a outra. Judas revela as boas novas de que Deus o fez. Que coragem se deve tirar desta mensagem? Os evangelistas estão dando bons conselhos esta noite, dizendo a todos como viver, o que dizer e como agir. Mas os evangelhos nos dão as boas novas da salvação, dizendo-nos que Deus realmente se tornou seus filhos para transformá-los em si mesmo, para que eles possam ressuscitar como Deus Pai. Nem todos os filhos saíram. Na história do filho pródigo, conta-se que o que ficou reclamou. Ele achava que não tinha nada, mas tinha tudo. Você pode ser o dono do mundo, mas se não o conhece, pode morrer de fome por falta de comida. Um banco pode ter $1 bilhão seus, mas se você não souber, não passará um cheque. Mas quando você se tornar consciente de quem você realmente é, saberá que o todo é seu. Então você dirá, eu e meu Pai somos um, e todos os meus são teus e os teus são meus. Após a grande ressurreição, você fará o papel de Judas e dirá a todos que vierem ao seu mundo quem é o Messias e onde Jesus pode ser encontrado.
Não consigo expressar minha emoção quando recebo cartas suas contendo experiências bíblicas que você teve. Recebi uma carta de uma jovem que ainda está na escola. Ela está se formando em música porque ela quer ser compositora. Em sua carta, ela disse: "Tenho um amigo querido que estava fazendo aniversário e queria dar-lhe algo especial. Não precisava ser material, poderia ser algo que eu disse ou fiz que ele ficaria orgulhoso." Adormeci pensando nisso, quando acordei às 2 horas da manhã com uma memória vívida desse sonho. Eu estava sentado na minha cama com minha mãe e meu pai de pé perto. Meu pai me deu 3 discos dizendo: "Fique com 2 e dê a ele o terceiro. Ele vai adorar e nunca se cansará de ouvir." Então eu segurei uma partitura contendo as notas das quais o disco foi feito. Vi que o título da composição era Cristo, e o nome do compositor era Olon. Ela viu corretamente. A palavra Olon significa algo oculto, mantido fora de vista, um rapaz, um jovem, e é traduzido como eternidade. Na declaração, Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez até o fim. Quando sua jornada chegar ao fim, você encontrará aquele jovem eterno que é o Filho de Deus, Davi. Ele é Olon, o eterno jovem, o compositor da música que é sobre ele mesmo, pois ele é o Cristo das Escrituras. Jesus o Senhor, e Cristo seu Filho, estão em você. Separe os dois. Cristo não é um título dado a Jesus, mas seu poder e sabedoria, que vieram ao mundo para fazer sua vontade. Jesus é o Salvador, do qual há apenas um. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Aqui está uma jovem, ainda na escola, que encontrou Cristo, o compositor e a composição. Você não pode esgotar o assunto de Cristo, mas o homem está sempre entendendo mal. As multidões acreditam que algum homenzinho foi crucificado em uma cruz pelos judeus, mas João nos diz: "Vocês não sabem a quem adoram, mas nós sabemos a quem adoramos, pois a salvação vem dos judeus." Se você pensa em um judeu físico, está errado. Um judeu é um israelita que não é descendente de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus de qualquer raça ou nação. O Antigo Testamento é o livro dos judeus, do qual você como filho de Deus veio a este mundo para cumprir. Toda experiência mística, se prefigurada por uma palavra no Antigo Testamento, é predestinada, escrita pelos servos de Deus os profetas. A ordem cronológica do Antigo e do Novo Testamento não é exata. Mateus é o primeiro livro em nosso Novo Testamento, mas Marcos veio antes de Mateus, e as cartas de Paulo vieram antes dos 4 evangelhos. Nossos antepassados da Igreja organizaram os livros como eles aparecem agora, mas eles não dão a verdadeira ordem do quadro desdobrado mais do que os livros do Antigo Testamento. Paul encontrou o padrão se desdobrando nele e compartilhou suas experiências. Em sua segunda carta a Timóteo, ele o exortou a não se desviar do meu evangelho, mas ele não o explicou. Eu lhes disse a ordem cronológica exatamente como aconteceu comigo. A crucificação inicia a viagem no tempo. Saindo do Pai, você veio ao mundo sendo crucificado na humanidade. Como disse Paulo, só conheço Cristo e este crucificado. Mas o drama da redenção começa com sua ressurreição da humanidade e seu nascimento espiritual. Então você descobrirá a paternidade de Deus através de seu filho, David, que é Cristo, chamando você de Pai. Este é o dom que Deus deu a si mesmo por meio de seus filhos, o dom da paternidade. Um dia você conhecerá essa verdade pela traição do grande segredo do Messias. Judas não apenas revela o grande segredo, mas lhe diz onde encontrar Jesus. Ele está no jardim como a árvore da vida. Blake sabia. Por isso disse: os deuses da terra e do mar procuraram na natureza encontrar aquela árvore. Mas sua busca foi em vão, cresce uma no cérebro humano. Um dia aquela árvore cujas raízes estão em seu cérebro se inverterá, e a história de Jesus e seu Cristo se desdobrará em você. Você e eu éramos filhos de Deus antes de entrarmos nestas vestes de morte. Quando voltarmos, teremos acrescentado a Deus Pai, mas permanecemos individualizados. Não posso dizer a alegria, o êxtase que está reservado para você em seu retorno, pois você saiu do Pai e veio ao mundo. Agora você deixará o mundo e retornará ao Pai, como Pai. Então, o presente de Deus para você é Cristo, que é seu filho, Davi.
E o dom de Cristo é o Espírito da verdade que se desdobra para revelar sua verdadeira identidade. Como filho, você veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou. E no final você descobrirá que enviou a si mesmo, pois terá encontrado Davi, o filho de Jessé. Eu sou alguém segundo o seu próprio coração que faz toda a sua vontade. Adormecido, o Messias faz a vontade do Pai, mas quando ele acorda, o Messias e o Pai são um. Saímos do mundo da vida para entrar no mundo da morte em um grande experimento, sem saber se teríamos sucesso. Ele nos escolheu nele para o experimento, depois nos fez vitoriosos sobre a morte, dando-nos a si mesmo, para que saibamos que somos Deus Pai. Falo por experiência própria. Não estou teorizando ou especulando. Jesus está em você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz, eu sou, isso é Jesus. Um dia sua consciência despertará e se elevará. Então tudo o que foi dito do Senhor no Antigo Testamento se cumprirá em você. E a partir desse momento sua aventura terminará e você caminhará consciente de ser Deus Pai. Que conceito glorioso! Deus realmente se entregou a todos para um grande experimento que não pode falhar em ninguém, nem mesmo em Hitler ou Stalin. Nenhum monstro pode falhar, porque a ressurreição agora é um fato. Está provado assim. Todos retornarão não como filho de Deus, o que é glorioso o suficiente, mas do próprio Deus. Essa é a minha mensagem para você. E é verdade. Quero agradecer a esta doce jovem por compartilhar sua experiência comigo, para que eu possa compartilhá-la com você. Desejando expressar-se de forma amorosa para com alguém que ela respeita, ela vê seus pais, o símbolo de seu poder criativo, entrarem em seu quarto. Seu pai lhe fala de 3 registros, não havia 3 que estavam diante de Abraão quando o nascimento da criança foi anunciado. Eles foram chamados de homens, não de registros, mas é o mesmo simbolismo. Disseram-lhe para ficar com 2 e dar-lhe outro, pois ele adoraria e nunca se cansaria de ouvi-lo. A música foi composta por Olon, o eterno jovem, e seu título era Cristo. Aqui está o compositor escrevendo sobre si mesmo, assim como o homem faz aqui. Cada livro que você lê são pensamentos, crenças e sentimentos de um homem, na forma escrita. Ele teve que adquirir a habilidade de escrever, e qualquer um pode fazer isso. Vá para a escola, aplique-se e domine a técnica da escrita. Então, quando você começar a escrever, descobrirá que só pode escrever os pensamentos que permeiam sua própria mente. Você pode pensar que está desapegado de seus pensamentos, mas você e seus pensamentos são um. Então você está escrevendo tudo sobre si mesmo. Assim, Olon, a eterna juventude, compôs a composição Cristo, que é toda sobre ele mesmo, e você, ó Cristo, nunca se cansará de ouvir sua incrível história. Agora vamos entrar no silêncio. Gratidão por assistir. Até o próximo vídeo.